Oi meus amores, estou iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar, já deixa o like pra me ajudar. Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu e irmã Jane postar por aqui. A paz de Deus a todos, Deus abençoe a presença de cada um de vocês aqui que se faz presente aqui no canal. Deixe seu comentário aqui abaixo, sugestões de vídeo também deixa aí nos comentários. E bora lá, gente. Então, tão pedido o vídeo do testemunho vai sair, né, gente? Eu vou contar o meu testemunho pra vocês, toda a minha trajetória antes de servir a Deus, né, na congregação, né? Pra quem não sabe, a Congregação Cristã do Brasil é a Igreja do Véu, né, como muitas pessoas conhecem, né? Então, eu vou falar pra vocês como foi o meu processo de conversão, entendeu? Então, acompanhem o vídeo aí, tá bom? Até o final, né? Pra vocês saberem de tudo, né? E qualquer outra coisa que vocês quiserem que eu venha falar aqui no canal, vocês deixem aí nos comentários, tá bom? Bora lá pro vídeo. Me siga no meu Instagram, que sempre está passando aqui na telinha. Lá eu mostro tudo em primeira mão. Estou lá 24 horas e estou sempre atualizando vocês de tudo que tá acontecendo. Então me segue lá no meu Instagram, que vai estar passando aí na tela, tá bom? E o link também vai estar aqui na descrição do vídeo. E para quem tem interesse em ter uma renda através da internet com marketing digital, o link do meu WhatsApp também vai estar aí, que é o terceiro link, tá bom? E é isso, meus amores. Bora lá pro vídeo. Então, meus amores, vamos lá começar. Falando com vocês, gente, eu sempre tive desejo, né, de servir a Deus na congregação. Eu frequentei a congregação quando eu era muito pequena, né? Eu não era tão pequena ainda, mas eu era adolescente. Eu tinha meus 12 para 13 anos por aí. Então eu gostava muito de congregar, né? Tinha uma irmã da igreja que morava lá, né? Que hoje é a irmã Maria, que mora lá já faz muitos anos, né? Desde quando eu era pequenininha, ela me viu crescer. Então ela sempre chamava, né? Minha prima é criada com ela, né? A minha tia teve um relacionamento com o filho da vizinha, que é a irmã Maria. E aí minha prima mora com ela. E aí toda vez quando ela ia congregar, ela gostava de me chamar. E eu gostava muito de ir. Deus preparou o véu pra mim, preparou o inário, né? Então eu fui, tava indo. E, tipo assim, meu pai e minha mãe nunca gostaram de crente. E até hoje eles não gostam, né? E eles são contra, né? Eu servir a Deus. E minha mãe fala que os crentes só pra se esconder atrás da Bíblia, entendeu? Então não gosta. Aquela batalha espiritual, entendeu? Então, eu sempre frequentei a igreja católica e tudo mais. Fiz a primeira Eucaristia e outras coisas. Só que eu tinha desejo de servir a Deus na congregação, porém, meu pai não gostava que eu fosse pra igreja, né? Então, ele sempre me proibia, ele não gostava, né, que eu fosse pra igreja. E aí, Deus tinha me selado com uma promessa. Só que, como eu era muito nova, eu era muito adolescente, eu não sabia. Não entendia de promessa, não entendia dessas coisas. E aí, Deus tinha me selado com uma promessa, só que essa irmã, ela não tinha falado pra mim, né, sobre depois que eu me batizei, que o Senhor me chamou na graça, foi que ela falou isso pra mim, entendeu? E aí Deus tinha me falado com a promessa de que ia me chamar naquela graça santa. E aí se passou o tempo, meu pai não queria que eu fosse, e aí que eu acabei indo pro mundo, acabei conhecendo várias e várias amizades. E na minha adolescência, isso não é uma coisa que eu tipo assim, que eu gosto de falar pra vocês, mas eu vou falar aqui nesse vídeo, tá bom? E eu quero que o que eu fale aqui fique aqui nesse vídeo. Gente, eu já fui abusada, tá bom? Assim, não de, tipo assim, eu já fui abusada, estão entendendo? Eu já fui abusada quando eu era pequena, né? E também quando, tipo assim, chega na minha adolescência também, eu já fui. Então, eu tive uma infância muito conturbada. A minha mãe trabalhava muito, né? E o meu pai, eu não tenho muita lembrança do meu pai, eu tenho mais lembrança da minha mãe, que minha mãe sempre trabalhava e eu ficava com meu tio e a minha tia, mas não pelo meu tio, né? O decorrer era outros homens, outras pessoas que eu fui realmente abusada, entendeu? Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, que isso é uma coisa que eu tenho no meu pensamento até hoje, né? Não são feridas, nem nada, nem coisa assim do tipo, mas são coisas que eu me lembro até hoje, como se eu tivesse vivido, vamos supor, ontem, daqui a alguns minutos, entendeu? Então, eu fui crescendo no mundo, né? E provando das coisas desse mundo e muitas outras coisas. Quando eu fiquei adolescente, que eu entrei
no mundo da rebeldia, que vocês sabem, né? Adolescente, tá descobrindo as coisas, tá aprendendo a quebrar a cara e muitas outras coisas. A primeira vez, eu já coloquei... Eu desafiava meu pai, eu desafiei meu pai uma vez que eu coloquei um piercing aqui. Eu não sei se eu tenho essa foto, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Eu já furei o septo, eu já furei a sobrancelha, eu vou deixar aí na tela pra vocês. Eu era uma adolescente muito rebelde, gente, muito rebelde mesmo, entendeu? Ah, menina, só Deus sabe o tanto que eu era rebelde. E... eu entrei num relacionamento, foi o tempo que eu conheci o pai de Ian, que foi o tempo que eu me perdi, e aí eu comecei a coisar várias coisas, a entrar tipo assim, a descobrir várias coisas com certas amizades, entendeu? Então, eu já furei aqui, eu já furei a minha língua, 3 vezes eu furei a minha língua, o meu umbigo também eu já furei 3 vezes, o meu umbigo eu não tenho foto. A minha língua pode ser que eu ache um bumerangue de eu botar a língua pra fora, né? Então, tudo isso, gente, esses piercing que eu fazia era buscando uma maneira de me preencher, sabe? Eu tinha um vazio muito grande dentro do meu coração que eu ficava me preenchendo com as coisas do mundo. Sabe quando você tá vazia, que você não tem ninguém? Por mais que tenha muitas pessoas ao seu redor, você se sente como se ali não fosse seu lugar, sabe? Como se, tipo assim... Você tinha uma dor grande, mas você não conseguia se curar, você não conseguia cicatrizar aquilo que tinha dentro de você. Então, por mais que eu conte o meu testemunho pra vocês, eu tenho muitos traumas de infância, eu tenho uma criança presa dentro de mim e eu não consigo explicar isso. E eu creio que só Deus pode libertar isso, questão de psicólogo e essas outras coisas que vocês já sabem, né? Essas coisas aí que tem muito na nossa vida. Então eu tenho muitos traumas de quando eu era adolescente, de quando eu era criança. Então tudo aquilo ali foi se acumulando dentro de mim, dentro do meu pensamento, do meu subconsciente. E quando eu era adolescente, que eu já falei pra vocês que eu fui rebelde, eu furei várias partes do meu corpo, que eu falei pra vocês, em busca de me preencher, em busca de, tipo assim, eu caçar alguma coisa pra curar a minha dor. Tipo assim, aqui não doía, gente, quando eu furava, a língua não doía, o umbigo não doía, aqui não doía, nada doía pra mim, entendeu, gente? Então ali era uma maneira de eu me preencher com as coisas do mundo, né, gente? Gente, quando eu era adolescente... teve um momento dentro da casa da minha mãe que eu não me lembro muito bem, mas eu cheguei a discutir com meu pai e com minha mãe, e eles nunca que me entendiam, nunca que me compreendiam, e eu já tentei me matar 3 vezes. As outras vezes eu não lembro, mas eu lembro uma vez que eu tava com uma amiga, nós vinha acho que era da padaria, e aí vinha um ônibus, né, e eu queria me jogar debaixo daquele ônibus. Eu tava esperando o ônibus passar, pra quando o ônibus passasse, eu me jogar, entendeu, gente? E tipo assim, eu lembro dessas coisas, então eu fico assim, Senhor, eu poderia já estar morta hoje, mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse. E aí, já tentei me suicidar várias vezes. No relacionamento que eu tive com o pai de Ian, eu me mutilava. Vou ver se eu deixo as fotos aí na tela pra vocês. Mas eu não consegui tirar foto assim no momento do sangue, do corte, porque são cenas muito fortes, então o YouTube não vai permitir. Eu vou mostrar já a minha parte que tá cicatrizada, mas eu mutilava os meus braços, entendeu? Mutilava, eu não sentia dor, gente, eu não sentia dor. E é tanto que as pessoas que se mutilam, elas não sentem dor. Elas não sentem dor alguma, entendeu? Então não era dor, é uma forma de se preencher. Então eu rasgava aqui assim, ó, com vidro, com gilete, com faca, com tudo, gente. Agora que eu tô lembrando, gente, eu também já tentei me matar uma vez de faca. Eu não lembro como, mas eu lembro que aconteceu. E, gente, tudo aquilo me refletia. E quanto mais eu fazia aquilo, mais eu me sentia vazia, mais, tipo assim, mais eu ficava a minha angústia, né? E aí, quando eu entrei nesse relacionamento, que foi o meu primeiro relacionamento. Quando eu entrei nesse relacionamento, gente, que era o meu primeiro relacionamento, era o meu, tipo assim, era a primeira vez que eu tinha saído de casa pra ir morar com o pai de Ian, entendeu? Então eu descobri várias coisas. Ele bebia.
Ele usava drogas, entendeu? Então, eu não sabia que ele usava essas coisas. Meu pai sempre falava pra mim, olha, esse homem usa essas coisas. E eu falava que não, entendeu? Então, eu comecei, tipo assim, eu saí da casa da minha mãe, fui morar com ele. Também tive muitas frustrações. Fui traída diversas vezes, porque eu era adolescente, não sabia de nada. Não sabia o que era mundo espiritual, não sabia o que era porta aberta, não sabia o que era fornicação. Então, eu vivia da maneira que eu achava melhor. E aí chegou o tempo também que eu comecei a ter umas amizades bem cebosas, viu, gente? Cebosa mesmo. E daí meu tio, ele usava droga, ele vendia. E aí, gente, ele pegou e chegou pra mim e perguntou se eu poderia vender. Aí eu disse que sim, porque naquele tempo eu não tinha consciência. E aí eu vendi droga. Eu vendia a droga pra ele e passava dinheiro pra ele, né? Enfim, mas eu fiquei pouco tempo fazendo isso, entendeu? Mas, gente, foi, tipo assim, uma adolescência muito rebelde, gente. E aí, por conta desse relacionamento, houve muitas coisas, houve questão de inveja, de traição, de frustração, né? E muitas outras coisas. Ele também era um homem que, tipo assim, ele me prendia muito. E, sei lá, gente, eu acho que eu tava presa a ele, entendeu? Então eu fiquei muito frustrada com muitas coisas acontecendo na minha vida, né? Em questão disso, que eu falei pra vocês, que eu era muito rebelde, eu não escutava meu pai, eu não escutava minha mãe. E, tipo assim, depois desse tempo que meu pai me proibiu de ir pra igreja, que ele falava, não, você não vai pra igreja. Porque eu, gente, eu sempre tive o desejo de servir a Deus. Eu sempre, tipo assim, o meu espírito estava pronto, né? Mas como, vocês sabem, pai é autoridade, meu pai não deixava eu ir pra igreja. Então, eu fico triste por conta disso, né? Então, fico meio ressentida, gente, porque eu queria ter crescido num lar cristão. Eu queria, sabe? Sempre quis servir a Deus desde o começo, mas meu pai não permitiu. E aí eu fui me preenchendo com as coisas do mundo e o meu vazio foi ficando mais maior ainda. Quando eu dormia na casa da minha mãe, que houve lá um negócio do caso que meu pai separou da minha mãe, que minha mãe foi traída por meu pai, e aí aquele furdunço. Ali foi que eu comecei a ficar mais rebelde ainda, né? E por causa de minha mãe e meu pai não me compreender, né? Porque minha mãe era o tipo de mãe que chegava e conversava comigo de relacionamento, dessas coisas, de aconselhar. Minha mãe era uma pessoa, tipo assim, eu não tenho nada que falar da minha mãe, gente. Eu sou grossa às vezes, eu sou ignorante às vezes. E minha mãe também era. Então, o que vocês estão me vendo é assim, nem tanto o que vocês estão me vendo, vocês estão vendo a minha mãe. A minha mãe, eu amo ela, é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Gente, minha mãe me dava tudo que eu precisava. Eu sou filha única, né? Pra quem não sabe, eu sou filha única. Minha mãe só tem eu, meu pai só tem eu. Enfim, eu sou filha única. Então eu tenho muitas frustrações pra vocês verem, gente. Uma filha única que a mãe sempre batalhou, né? Meu pai nunca foi muito de trabalhar, não. Quem trabalhava mais era minha mãe pra botar comida dentro de casa, né? Então eu tenho muitas frustrações, eu tenho muitas mágoas, né? Eu tenho muitos traumas de infância, eu tenho muitos traumas, gente, muitos mesmo. Então, em questão de abuso, em questão de muitas outras coisas, entendeu? Eu tenho muitos traumas. E daí aquilo foi se aprofundando. E aí, por conta desse relacionamento com o pai de Ian e tudo mais, eu fui ficando mais frustrada ainda. Quando eu dormi na casa da minha mãe, eu era o tipo de pessoa, gente, que eu era muito medrosa. Eu era muito medrosa, muito chorona. Então eu via vulto de trás da porta. Eu xingava muito. Gente, tudo que era nome de feio, eu xingava. Teve uma vez que eu me lembro, gente, que eu xinguei tanto nesse dia que eu sonhei com o inimigo tentando me matar. Vocês acreditam? De tanto eu sonhar de tanto eu xingar nesse dia e eu sonhar com essas coisas ruins, né? E aí, gente, eu via vulto atrás da porta, eu ficava com medo, eu não gostava de dormir no escuro, eu tinha medo do escuro, muito medo, gente, muito medo mesmo. Eu tinha do escuro, minha gente, era cada coisa, minha filha, que só sabe quem passa. Então toda essa história que eu contei pra vocês, essas coisas são tudo verdade, gente. São tudo coisas que eu vivi, que eu já passei, que eu me lembre. Agora é engraçado, gente, tem muitas coisas boas na minha vida que eu não lembro.
Mas as coisas que trazem frustrações pra minha vida, que são feridas na minha alma, que eu tenho, eu lembro como se fosse hoje, gente. É por isso que as pessoas falam, a pessoa que machuca, ela não lembra que machucou a outra, mas a pessoa que é machucada, ela lembra de tudo, entendeu? Então lembrava tudo lembrava. Então, voltando na questão do relacionamento, começou a ter muitos embaraços em questão do meu relacionamento, né, com o pai de Ian, né? E aí, gente, a gente ainda tava junto, até que, tipo assim, meu pai separou da minha mãe, meu pai foi morar em outra casa e eu fiquei sozinha morando com a minha mãe, engravidei e tudo mais, e morei na casa da minha mãe, né? Então minha mãe sempre sustentou eu e Ian e tudo mais, então sempre dava tudo pra Ian. O pai de Ian nunca foi assim de dar nada pra ele, não, questão da gravidez assim, eu não recebi nada dele, mesmo estando com ele, né? Então ele não ajudou em nada, quem comprou todas as roupas foi minha mãe, Deus preparou um monte de roupa pra Ian, né? Então Deus sempre esteve no cuidado de tudo, Deus sempre esteve no controle de tudo, gente. E aí, gente, eu comecei a acompanhar um pastor aqui na internet. Eu não sei se vocês conhecem o canal do pastor Antônio Júnior, eu vou deixar um print aqui. Eu comecei a acompanhar o canal dele, fazer oração da manhã, oração da tarde, e comecei a tomar um conhecimento sobre a palavra de Deus, né? Comecei a ver, tanto que quando eu fui fazer essa tatuagem aqui, gente, eu pesquisei se tatuagem era pecado e tudo mais. Gente, eu sempre fui temente a Deus, temente mesmo, temente, entendeu? Tudo que as pessoas falavam assim de Deus, eu sempre acreditei que ele existia, eu já senti a presença dele, então eu sempre fui uma mulher temente a Deus, entendeu? Então eu acreditava muito nele, acreditava que ele sempre estava me protegendo, inclusive diversas vezes, quando eu ainda era do mundo, que eu passava por muita coisa na minha vida, eu ficava pensando, meu Deus, eu não morri até agora porque Deus não deixou. Eu não me mutilei, eu não tentei me matar, porque chegou o tempo, aquele jogo, né, da baleia azul, então chegou várias coisas na minha vida e eu poderia ter morrido, né? Mas Deus não deixou que aquilo acontecesse comigo. Então, eu comecei a acompanhar o canal do pastor e comecei a ver. E aí, essa irmã que já havia me chamado quando eu era mais nova, que eu falei pra vocês que eu ia lá congregar na congregação, e ela começou, tipo assim, eu comecei a lembrar da congregação, né? Eu comecei a ver pregação na internet. Eu não ia pra igreja, eu usava a roupa do mundo, fazia as coisas do mundo, mas eu tava começando a me interessar pelas coisas de Deus. Aí eu comecei a acompanhar o pastor Antônio Júnior, também comecei a escutar louvor. Eu já escutava, na verdade, eu gostava muito dos louvores da Damares, não tem, gente? Eu amava os louvores dela. E aí comecei a escutar louvor e aquilo foi me alimentando, as coisas de Deus, sabe, gente? Quando eu escutava um hino, quando eu pegava e via pregação, gente, falando comigo, como se estivesse falando comigo, falando da minha dor, falando que o Senhor poderia me curar, e, gente, eu ficava assim, meu Deus, é tudo comigo, tá falando tudo comigo. Sabe quando a palavra é direcionada pra você? Deus tá revelando tudo e você sabe que é pra você, que é tudo que você tá passando, tudo que você tá vivendo, entendeu? Então, tudo aquilo que tava falando era pra mim. E eu ainda usava roupa do mundo e tudo mais. Aí, quando eu tava em casa, eu comecei a lembrar do tempo que eu congregava lá na congregação. E aí eu lembrei de lá. Aí a irmã, ela morava do lado da minha casa, né? Continua lá até hoje, na casa da minha mãe. E eu peguei e te falei pra ela os horários dos cultos, né? E ela pegou e me falou os horários dos cultos, que era quarta-feira e domingo. E eu comecei a frequentar. E aí, quando eu ia, eu passava na casa dela, levava Ian junto comigo e comecei a frequentar. E aí Deus sempre falava comigo pela palavra e tudo mais. Eu sempre buscava, sabe, palavra de direcionamento pra minha vida. E aí eu comecei a congregar. De repente eu comecei a mudar as minhas vestes. Deus começou a preparar roupa pra mim. Que eu tinha muito essa preocupação, sabe, gente, de vestir roupa, de, tipo assim, eu não tô pronta, Senhor, eu não vou agora, eu só vou quando eu comprar roupa de crente, entendeu, gente? Então não deixe, gente, vá como você está. Jesus diz, vá como você está, mas não volte como você foi.
Então, Deus começou a preparar muitas coisas pra mim, entendeu? E eu fiquei firme. Comecei indo, fui congregando. E chegou um tempo que eu creio que foi obra de Deus. Eu ainda tinha questão, eu ainda tinha relacionamento, tipo assim, eu ainda tinha vínculo com o pai de Ian, tinha relação com ele e tudo mais, namorava com ele, né? Tava com ele nesse caso. E aí o Senhor começava a mandar as palavras. E eu, tipo assim, entanto eu me preencher com as coisas de Deus, que eu já tava cheia de Deus, que eu mudei minhas vestes, eu mudei tudo. Eu já tava praticamente uma irmã da igreja, entendeu? E só que assim, na congregação, você só é um irmão mesmo da igreja quando você se batiza, né? Porque a própria Bíblia diz que aquele que não nasce do Espírito, não herdará o reino do céu, né? Que você tem que descer nas águas para poder você se batizar e renascer de novo. Então eu comecei a perguntar para a irmã em questão do batismo, e aí a irmã falou que eu não poderia me batizar se eu tivesse com o pai de Ian. Por quê? Porque nós estávamos na fornicação, né? Então, gente, não considerem morar junto casamento. Não é casamento, é você casar na igreja e no civil, tá bom? Ou se não, casa só no civil. Mas isso não é casamento. Casamento perante Deus tem que ser perante a lei dos homens, né? Que é aqui na terra. Então, se juntar não é casamento. Então, eu vivia na fornicação. E aí Deus começou a pregar lá na igreja, falar sobre a fornicação e tudo mais. E tipo assim, o meu relacionamento com o pai de Ian, eu já falei pra vocês que não tava indo tão bem, né? E tava aquela tribulação, aquelas coisas, ele só se dedicava ao trabalho. Enfim, eu não quero entrar nesses detalhes aqui pra expor ninguém, entendeu? Eu quero falar mais sobre mim, porque o testemunho é sobre mim. Então eu sofri muito nesse relacionamento, que eu fui traída várias vezes, fui machucada de diversas vezes, né? E aí, gente, teve um momento da minha vida, que eu me lembro como se fosse hoje, né? Que eu estava na minha casa e eu tava mexendo na internet e tal, e eu vi um vídeo, né, que a ex dele postou, e aquilo me machucou, sabe, gente? Eu não quero entrar em detalhes aqui com vocês, mas é a respeito de Ian, sabe? Em questão de ele ser o pai de Ian. E aí eu vi uma coisa que a ex dele postou, né? Que ele tava lá com essa outra criança, que essa outra criança nem filho dele não era. E ele tava lá. E então aquilo me destruiu, porque eu perguntei pra ele: olha, Ciclano, você fez tal coisa? E ele pegou e disse que não, que era mentira minha, que eu não tinha feito aquilo, sendo que eu vi a prova de que ele fez. E ele disse que não era. Então naquele momento, gente, eu entrei em desespero. Eu fiquei assim, eu fiquei em choque, eu fiquei assim, não, eu não quero mais viver, eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui. Gente, naquele momento eu senti uma coisa tão ruim dentro de mim, eu não tinha mais vontade de viver, não tinha. Quando eu vi aquilo, eu me destruí todinha por dentro, gente, todinha. Me destruí, eu chorei tão amargamente, eu pedi até a Deus pra me morrer. Então eu fiquei eu chorei demais. Nesse dia aí, meu filho tava dormindo, Ian, né, ele era pequeno ainda, Ian só tinha meses. E ele tava dormindo, minha mãe tava dormindo no quarto dela e eu tava dormindo, Ian tava dormindo. E eu tava chorando bem baixinho pra minha mãe não escutar. E eu chorando pelo chão, fiquei totalmente decepcionada. E começou a vir aquele pensamento de morte, sabe? E um espírito, na verdade, gente, um espírito da depressão, ele já estava me acompanhando há muito tempo, o espírito da depressão, o espírito do pânico, né? Que é você ver vulto, que alguém vai pegar você, entendeu? Então eu já tava com aquele espírito de depressão me circulando. Eu não sei se ele tava dentro de mim, né? O espírito do suicídio. O espírito do suicídio eu acho que ele já tava em mim. E o espírito da depressão. E aí eu fiquei chorando muito, eu fiquei decepcionada com aquilo. Comecei a chorar, eu comecei a querer pedir a Deus a morte. Falei, não, Senhor, é melhor morrer. E comecei a chorar, sabe, gente? Eu lembro, eu só fico pensando assim, meu Deus, o Senhor tinha todos os motivos. Gente, Deus tem todos os motivos do mundo pra não querer nem saber da gente.
Porque a gente é falha, a gente é pecador, a gente erra, a gente vai pro mundo, a gente bebe cachaça, a gente fala o que não presta. E ainda volta pra Deus, Deus ainda aceita nós. E a gente, muitas das vezes, não quer servir a Deus. Ah, eu não vou ser crente, que não sei o que é, que Deus tá comigo. Gente, não pense dessa forma, não. Isso é tudo mentira do inimigo, pra querer tentar. Gente, Deus é santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, eu ficava pensando, até hoje eu penso, meu Deus, eu era uma pessoa tão ruim. Uma pessoa tão pecadora, e Deus, ele poderia me apontar o dedo, ter dito, você não presta, você foi isso, você foi aquilo. Mas Deus não, ele me acolheu, ele me abraçou no momento que eu mais precisei. No momento que eu mais precisei, que foi aquele momento que eu queria morrer, que eu pensei que ia pegar uma depressão, que eu tava com vontade de me matar. Entendeu, gente? Então, eu acho lindo isso, é amor, é amor, é amor. Então, meus amores, vim finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu e Irmã Jane postar por aqui. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Comenta bastante pra parte 2. Bota hashtag parte 2. Hashtag vem até o final, hashtag parte 2, tá bom? E deixe seu comentário aí do que vocês acharam, tá bom? E é isso, até a parte 2 do vídeo pra continuar o meu testemunho, tá bom? Que esse vídeo ficou muito longo, meus amores, então é isso, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, Deus abençoe.